Quem é live sempre aparece. Boa noite. Hoje a noite é de falar de criatividade para desconstruir o novo normal. Novo normal que é esse que a gente vai encontrar após a retomada da economia, da atividade nos bares, restaurantes, shoppings e todos aqueles lugares que a gente frequentava antes desse momento difícil que estamos vivendo, mas sob uma perspectiva diferente, né? Então, para isso existem profissionais, como Luiz Barros, que vamos falar hoje de noite, que é especialista em fotografia de alimentos, meu amigo, diretor de arte publicitário. Mas antes eu vou tentar aqui passar um material dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só para dar ainda mais vontade da gente retomar a convivência e experimentar essas delícias, parar de comer pão feito em casa, né? Parar de ficar só no delivery e também ir lá no restaurante, sentar, viver aquele momento com a família, com os amigos. Mas o fotógrafo de alimentos trabalha também para o delivery, como Barros vai falar aqui daqui a pouco. Mas voltando, estamos aqui, quem é live sempre aparece. Essa aqui é uma série de lives onde a Voz Comunica convida publicitários, designers, profissionais de marketing, gestores, para uma série de lives para falar da trajetória de cada um e também como cada um desses profissionais, cada um de nós, temos revertido, né, a pandemia e como a gente tem se aproveitado desse momento também para gerar resultados, não só para os nossos clientes, também como para as nossas empresas. Vou agora chamar Luiz Barros para entrar aqui. Barros, vou chamar você aqui, viu? Espera aí. Na verdade, vou chamar a Trinete. Grande Yuri. Agora deu certo, tá vendo? Agora, tá vendo aí como é? Pois é. Boa noite, meu amigo. E Como aí, é que foi seu dia? tudo tranquilo. Não dei minha corridinha diária hoje, por causa da chuva, né? Mas Eu adiantei também, algumas coisas. mesma coisa. Na hora que eu ia fazer, caiu aquela chuva de tarde. Uhum. E Pois aí, é. meu velho? E aí, essa edição vamos falar com Luiz Barros, diretor de arte, especialista em tecnologia, manipulação de imagem, fotografia, edição de vídeo, internet e multimídia. Eu conheci Barros na faculdade e fazendo marketing político, não foi, Barros? Porque você já fez uma série de atividades na área de publicidade. Inclusive, a gente viajou juntos, né? Para fazer marketing político. Rapaz, fizemos uma maratona, né? Fizemos uma maratona. Fizemos a maratona, mas foi válido. Yuri, eu queria primeiro pedir desculpas, né, pela aquela falha que a gente teve, aquela live, até hoje eu não descobri, né? E acabou dando certo, né, cara? Pra ir na hora. Inclusive, a gente passou hoje o dia inteiro testando, achando que não ia Não dar é, certo. cara? Vamos aproveitar, então. Eu acho que o santo da live ajudou a gente, viu? E agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa. Continue, certo? Tá legal. Tenho acompanhado algumas lives, vi aí da Maria João, que foi nossa colega, vi do Hector Salas. Hector Salas eu conheço das antigas, da época do Cefet, da escola técnica. O mesmo velho e bom humor. Você, mas eu só posso dar esse recado pós-live, viu? É mesmo. Via do Maurição, né? Hugo Passos, grande Hugo Passos. Ó, galera boa, né, Luiz? E o Rogério Rios, que eu não conhecia, mas já estou seguindo ele. Algumas eu vi ao vivo e outras eu assisti no IGTV de vocês.
Mas continue, Pois que o é, ainda papo tem é umas sempre surpresas aí. gratificante. Ainda tem umas Ótimo. surpresas aí, semana que vem, já na semana seguinte. Eu prefiro ainda não contar, porque tô esperando só fechar. Mas são também pessoas muito legais e que influenciaram a gente. Ótimo. Jogue Bom, duro. nós somos conterrâneos, você é publicitário, formado pela Universidade Católica de Salvador em Publicidade e Propaganda. Que ano mesmo foi a formatura, Barros? Caralho. Eu não lembro não, Yuri. Olha, a gente foi da mesma 97, turma, né? 8, 96, Não 90. lembro, cara. Eu sei que a gente fomos os pioneiros, né? É, Até então não existia um curso de publicidade aqui em Salvador, na Bahia, né? Quem era publicitário ou era autodidata ou vinha de outras áreas, como jornalismo ou administração. Então a gente fomos as verdadeiras cobaias, né? A gente entrou na faculdade, os laboratórios de RTVC, de fotografia, de computação gráfica estavam sendo montados ainda, não é isso? inclusive, é importante a gente lembrar aqui de Sônia Regina, de Zeca, Lembro, não é isso? lembro, lembro. Alugar, Araripe, Araripe. Araripe. Pois é, mas na verdade nós tivemos Pegamos grandes professores mestres, né? bons, pegamos professores bons, né? Eu, na época, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar, sempre. Paula Ribeiro também deu aula. Paula, claro, Paula Ribeiro. Eu sempre gostei de arte, certo? Sempre gostei de desenhar. E meus pais são professores, né? Minha mãe é professora, foi professora da rede pública e muito tempo professora universitária da Católica. Meu pai sociólogo, também professor. E aos 11, 12 anos, eles já me botaram num curso de desenho, cara. Eu desenhava, passava a tarde toda desenhando na escola desenhando, me botaram num curso de desenho. Desenho anatomia humana. Eu com 11, 12 anos, uma turma só tinha coroa, né, artistas plásticos, eu passava a tarde toda desenhando, papel canson, lápis HB. E fui crescendo e desenhando e não tinha um curso de publicidade. Cheguei a fazer, tentar vestibular para arquitetura, aí veio um curso da Católica, rapaz. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí entrei lá no curso da Católica. Engraçado que quando eu passei no vestibular, antigamente tinha isso, eu passei para o segundo semestre. Aí eu fiquei 6 meses, ó, cara, esperando a faculdade começar de férias. E aí comecei lá na faculdade, já na faculdade eu já comecei a ter algumas experiências em algumas agências, né? Fiz alguns jobs em algumas agências, até que eu me firmei na DS 2000, lá no Itaigara. A DS 2000 é uma agência Eu de um lembro. porte legal. Ela veio oriunda da DM9, né, de Duda Mendonça, e da DIE, né? Lá eu tive grandes mestres, né? A Vera Rocha fazia parte da diretoria, o Sidney Rezende, tinha bons profissionais lá, o César Oliveira, jornalista, redator, especialista em marketing político, Eu chamei inclusive Sidney fez. Rezende para ver sua live, viu? Foi mesmo? Massa. Gessinho, que era a direção de arte. E eu cheguei a passar por várias setores da agência. Cheguei a ficar no atendimento junto com a Vera. Depois fui para produção gráfica e fiquei um tempão lá na criação. Foi uma fase muito legal também. De lá, eu saí de agência e fui ser fornecedor, cara. Trabalhar com fornecedor. E aí eu trabalhei numa multinacional inglesa que tinha uma sede aqui em Salvador, a Sign Express. Era uma empresa, a primeira empresa de sinalização daqui da Bahia, de Salvador, cara. Não Eu lembro. existia, não, Uranus nem existia. Foram os primeiros maquinários de recorte e plotagem. A gente plotou frota da Prefeitura de Salvador, carro, caminhão, helicóptero. Nessa época eu estudei muito sinalização, né? A gente fazia sinalização, jardim zoológico, de
parque de exposições, aquelas placas diretivas, né? Aí a gente tinha que mandar bem na pictografia, né? E foi uma fase também legal. Desse fornecedor, passei para a área gráficas. Passei por algumas gráficas, trabalhei, era o boom da gráfica, era na época Santa Helena e Bigraf, que eram parques gráficos consideráveis, né? E eu acabei parando numa gráfica, era a gráfica. Santa Helena e a Bigraf, né? E eu fui parar numa gráfica também grande, gráfica central. Tinha mais de 100 funcionários. Inclusive, ela imprimiu a campanha do Fernando Collor, cara. Entendeu? Tomou até um calote do PC Farias, mas tudo bem. Era uma gráfica legal também. Tinha um jingle, cara. Pô, como era o jingle? Gráfica central. Tudo fica mais bonito. Tudo que você imprime, excelente acabamento. Traga seu impresso. Livro, jornal, revista. Gráfica central. Tanto a prazo quanto a vista. Rolava esse jingle. Era... Que massa. Lembrança boa, viu? Lembrança boa, cara. Não fale não. E aí de lá... A gente ainda vivia uma época de uma propaganda romântica, né, Barros? Com certeza, né? Hoje em dia o time é outro, né? Você não... O time é outro. Não deixa de ser romântico, de ter glamour, né? Não deixa de ter inspiração ainda, de ter criatividade, mas é outra vibe, né? Outra velocidade. Cara, os tempos mudam, vão mudando e as coisas vão mudando. Aí você se pós-graduou depois disso aí. Não, aí você ainda tem... Desculpe, lhe interrompi. Aí você estava em gráfica. Estava em gráfica, me formei. Já tinha saído de agência, já estava em gráfica. E aí comecei a fazer cursos de pós-graduação, né? Eu estava ensinando, eu ensinava computação gráfica no CEAFRO, né, que é uma unidade da UFBA. E fiz uma pós-graduação, na época estava na moda, educação à distância, né? Fiz uma pós-graduação na Católica de Educação à Distância. Fiz alguns projetos nessa área. Depois fiz metodologia do ensino superior, lá na Olga Met, na Faculdade de Educação. Cheguei a lecionar lá na Faculdade Hélio Rocha, por curso de Publicidade e Propaganda. Você dava aula de quê lá? De editoração. Editoração, legal. Legal. E depois fiz uma pós também em multimídia, internet multimídia, na Unifax. Quem chegou aqui? De lá, cara, aí, resultado. Tava fazendo uns freelas. E aí eu decidi montar a própria agência, né? Uma pequena agência. Me juntei com Alexandre Sena, um amigo nosso, hoje já foi a Trinet aí. E aí, Alexandre Sena hoje está fazendo o quê? Vídeos educacionais. E com o André Gama, que é irmão de Saito Gama, da Propeg Atendimento. O André Gama hoje está na Espanha, fazendo computação gráfica. Já tem mais de 12 anos radicado lá na Espanha. E logo quando a gente abriu a Trinet, nessa época, Yuri, olha como era curioso o mercado publicitário. A internet estava engateando, né? As agências em Salvador não tinham um setor da mídia online, entendeu? Eram poucos especialistas em internet nessa época, quem entendia ganhava dinheiro, ganhava grana com site, por exemplo, sistemas e sites. E aí a gente recebeu uma incumbência do Fernando Barros, da Propeg, de fazer, foi um dos primeiros jobs da gente, fazer o site do senador ACM. Né? Aí deu uma visibilidade legal pra gente, né? O Pancho passamos um mês fazendo esse site. O Pancho todo dia lá na Trinet, vai revisar os textos. E aí
foi um trabalho que deu bons frutos. Puxou mais clientes, foi logo no começo da agência, né? Aí logo em seguida a gente fez também o site da Daniela Mercury. Aí já foi uma parceria com o Zimaldinho Bactéria, que você conhece, sim, e Vanessa Mello. Isso, e a gente também botou para ganhar nesse site, a gente inovou, né? Foi um site bastante elogiado, a gente transmitiu o Carnaval de Salvador com a parceria do Terra, através do site, do camarote lá da Daniela, deu uma visibilidade também boa. E aí fomos pegando os clientes em diversas áreas, né? Área médica, imobiliária, e aí veio os clientes políticos, né? Vieram os clientes políticos. Aí que começa a minha paixão também pelo marketing político. Eu comecei a atender alguns clientes lá na Assembleia Legislativa, alguns diretórios de partido político, e aí foi que a gente se bateu, né, cara? Pois é. Como foi mesmo? Me lembre. Eu não lembro, cara, eu não lembro. Eu sei, eu acho que foi alguma coisa. Eu acho que eu conheci a Vivian primeiro. Acho que eu conheci a Vivian me apresentou você. Eu não me lembro, porque a gente se batia pela faculdade, mas era em passant. Isso. Né? E aí eu acho que eu conheci a Vivian, chamei ela para fazer alguma coisa alguma coisa para acho que foi para a prefeitura de Irecê, alguma coisa, não lembro. E aí a gente acabou o quê? A gente montou até um núcleo político, né? Foi. E rodamos aí alguns interiores oferecendo um serviço. Fechei algumas campanhas, a gente inclusive fez uma campanha junto, né? Do Civilã Tonhar. Pois é, Civilã, com jingle e tudo, não foi? Foi. Chegamos a fazer, e aí eu comecei a atender alguns clientes da área política. Né? Hoje em dia estou fazendo uma assessoria a um parlamentar lá da Assembleia, né? E tocando os jovens da Trinet. Aí um dos meus clientes era o Instituto Casa da Fotografia, né? Que era Marcelo Reis, Mário Cravo Neto, né? E eles inclusive tinham um festival de fotografia aqui legal em Salvador, cara. Era Agosto da Fotografia, né? Lá eu conheci o Paulo, que acabou sendo meu professor de fotografia. E aí eu comecei a entrar nessa área de fotografia, só que o universo da fotografia é muito amplo, né? Quem fotografa esportes... Você conheceu Antônio Olavo, da Portfólio? Cara, o nome dele não me é estranho. Ele também é da turma da fotografia. Eu fiz um curso lá nos Barris, por sinal, que foi o curso Portfólio. Ah, eu lembro dessa empresa, Portfólio. Claro. De Antônio Olavo, que fez o filme Canudos, né? Ele fez a fotografia do filme Canudos. Claro, Como claro. você falou agora, sim. Né, do Agosto da Fotografia, eu me lembrei que eu acho que o Olavo participou de algum dessas... Pois é. E aí, Paulo Lima acabou sendo meu professor de fotografia, comecei a estudar, só que o universo da fotografia é muito amplo, né, Yuri? Quem fotografa esporte, quem fotografa casamento, fotografa casamento, quem fotografa produto, se especializa em produto, não é isso? E aí, como eu já tinha alguns clientes na cartela de restaurantes, eu fui mais para essa área de gastronomia. Luiz, eu só queria agradecer aqui, porque tem uma pessoa que está assistindo a gente, que é uma grande profissional, Carla de Jesus, que é contadora de histórias. E aí ela está dando parabéns pela live. Obrigada, viu, Carla? Salve, Carla. E aí, rapaz, eu conheci um fotógrafo, ele até falecido, Mário, que ele era um puta fotógrafo da Brasel, de fazer esses restaurantes todos. E aí comecei a fazer uns jobs com ele, e aí entrei para essa área, né?
fiz alguns cursos com o Alexandre Landau, lá do Rio de Janeiro, né, que é um mestre da fotografia, quem fotografa os livros de receita de Ana Maria Braga e da galera da Globo. Como E o aí Tiani aqui está dizendo, comecei, excelente fotógrafo, né? excelente fotógrafo, e acabei entrando para essa área de fotografia. E aí eu estou dividindo meu tempo assim, entre minha assessoria lá na Assembleia Legislativa, né, meus trabalhos de fotografia, sempre nessa área de alimentação, e os jovens da Trinet, né, que nunca Sim. param. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, e se pintar marketing político esse ano, você embarca? Cara, veja só, toda campanha eu falo que eu não vou fazer mais, mas acabo fazendo. Inclusive, ontem eu tive reunião online lá pela Assembleia para que a pauta era pré-campanha. A galera já está mobilizando, né? As pré-campanhas municipais. Não tem como correr, né, dessa cachaça. Não é isso? Pois é. E aí, Vivian está cara, dizendo que amou diga. fazer civilã. Vivian está dizendo que amou fazer civilã e as civiletes. Civiletes, né? Caramba, foi muito comédia. Foi legal. Lembra da gente naquele comitê? Era, era. Rapaz. Você vê que cada campanha política, por mais que você tente prever alguma coisa, ela é sempre diferente uma da outra, né? Não tem como, cara. Né? A expectativa dele, daquele candidato e da majoritária dele era uma, né? E acabou indo para um outro lado, cara, né? Totalmente imprevisível. Por mais experiente que você seja, por mais preparado que você esteja, a campanha sempre acaba surpreendendo, né? Quem ia falar que nessa última eleição para presidente a gente ia ter um candidato que ia sofrer um atentado, É, né? é, é. Então são coisas que acabam sendo imprevisíveis. Muda o cenário completamente, né? Isso. E aí, cara, aí eu tô dividindo meu tempo assim. Eu tô mais voltado para fotografia, né? Tá sendo meu hobby rentável, Já há quanto né? tempo Onde eu tô me... isso, Barros? Cara, eu tô fotografando, acho que uns 2 ou 3 anos, né? Fotografando há uns 2 ou 3 anos. Comecei a ter uma demanda, o iFood começou a me indicar para atender alguns clientes dele, né? E aí eu estou fotografando também para o James Delivery, que é um aplicativo, né? E aí é um volume muito grande. Era um volume antes da pandemia muito grande. Chegava a fazer 3 a 4 sessões por dia. Mas é uma coisa que você acaba se divertindo, né? É. Na verdade, tudo que a gente faz com dedicação, com carinho, né, a gente se diverte, né? Deu uma travada aqui agora. Tudo que a gente Certo, faz com dedicação, com carinho, a gente termina se divertindo, né? com certeza, Yuri. Acaba sendo E, uma diversão, né? e aí você começou a fazer fotografia de alimento e você foi percebendo evolução. Como foi esse processo, assim, sua evolução nesse segmento? Como é que você começou? O que que você acha que foi determinante, assim, para você dizer assim, não, vou seguir por aqui, que aqui dá certo? Cara, eu acho que foi mais a prática, né? Eu acho que foi o volume de trabalhos. Como eu sempre tive a experiência com a imagem, né? Então ficava mais fácil para mim eu planejar a imagem, né? Antes de você fazer a imagem, você tem que planejar como é que vai ser ela. Para Então, que você quer aquilo ali, né? Aquela imagem. é, antes de você fazer, você tem que projetar ela na sua mente, né? Onde vai entrar a luz, onde vai entrar a sombra, o contraste, né? As cores que vão entrar,
né? O ângulo. Então, foi mais essa facilidade dessa percepção que eu tive e com também sempre ter trabalhado com programas de edição de imagem, né? Porque a fotografia ela nunca sai prontinha depois que você produz ela, tem um pós-produção dela, né? O embelezamento dela. Deixa eu Né? aproveitar para lhe Então, perguntar, em termos de lentes e câmera, você está usando qual? Pode contar? rapaz, eu estou usando só duas lentes, uma 55 e uma 300, Clássica, né? né? É, clássica. Hoje em dia eu Uma faço, 55 e uma, e uma 300, uma 300. 70 por 300. Meu trabalho maior é na pós-edição, né? Na edição dela. É aí que A eu 70 por 300 dá um macrozinho, aproxima bem? Você pode fazer um macro ou você pode fazer para distâncias, grandes Sim, zoom, distâncias. né? Sei. É. E aí é onde eu fiz muitos cursos de Photoshop em São Paulo e aí me aprimorei também nessa parte de edição de imagem, né? Então, depois que a gente produz a imagem, a gente leva para um aplicativo, pro Lightroom, né? Dá um tratamento e depois leva para o Photoshop e aí já é outra coisa, né? Só alegria, né? Aí é só alegria. São imagens com sabor. Mas é isso, cara. E aí tá indo E dessa maneira. aí, de repente, vem essa onda, essa pandemia. Rapaz, como é que foi para você, assim, o impacto da pandemia? Caramba. Rapaz, O primeiro impacto. algumas. Primeiro impacto. Para mim, no começo, eu pensei que não iria alterar muito, entendeu, Yuri? Eu já trabalhava muitos jobs eu já fazia online, né? Ia pouco ao cliente. Mas aí, quando começou a acelerar, eu comecei a me resguardar mais, né? Fiquei quase que 40, 50 dias sem sair de casa mesmo, só indo para coisas assim rapidinho. Lá na Assembleia, o trabalho começou a ser de forma remota, né? Todo mundo trabalhando remotamente. Né? Até as audiências estão sendo feitas, as votações de forma remota. Os clientes que eu estava indo pelo James Delivery diminuíram bastante, né? E agora o que é que eu estou fazendo? Eu não estou indo até o restaurante, o alimento está vindo até a mim. Então eu estou improvisando dessa maneira, né? Estou improvisando um estúdio em casa, onde o cliente manda o alimento e o prato dele e a gente monta a cena. Tá sendo assim, cara. O bom é que você fotografa a modelo e depois, E depois degusta, né? né? Tem que experimentar, né, amigo? E aí a gente está fazendo assim, dessa maneira. Entendeu? Agora, estamos na expectativa aí, né? Dessa reabertura. Muita coisa vai ter que ser readequada, né? Revista, né? Queria até O delivery, relembrar, aproveitar aqui só para relembrar que a gente teve uma live com Paulo de Sá, um amigo nosso também, de lá da Católica, e que é responsável pela Propagare, que também é de restaurante, o foco dele é restaurante, mas o foco dele é conheço mais a design. Propagare. E ele também está assim, na expectativa, estamos todos, né, na expectativa da reabertura de mercado para a gente. Apesar de que a gente também precisa pensar no cuidado com as pessoas, com todos nós também, né? Com certeza, né? Muita coisa vai ser diferente, tem que ser repensada, né? Tudo vai mudar, né, cara? As regras de vigilância sanitárias não vão ser diferentes, né?
o próprio cliente vai ter que se... O dono do estabelecimento vai se readequar, o próprio cliente vai se readequar, os métodos deles vão ser diferentes, né? Por exemplo, hoje, ninguém depois dessa abertura vai, por exemplo, estar manipulando um cardápio, pegando num papel que está todo mundo pegando. Então, o online vai entrar aí em peso, né? Os cardápios vão ter que ser enxutos e vão ser online, né? Vai Talvez ser mais usado visuais, muito né? mais visuais, Mais QR visuais. Code o QR Code vai gerar mais, né? E agora tem a questão que são coisas imprevisíveis, a gente não sabe como é que vai ser essa abertura, né? Por mais que o pessoal fale, vai ter o distanciamento das mesas, a higienização. Pô, mas o alimento, cara, é uma fonte de contaminação grande também, né? Tem isso. E a paranoia? Será que o pessoal não vai ter a paranoia de ir para os restaurantes? E os milhares de buffets, velho? É complicado. Acabou, né? E aí, o delivery, ele deu um up, o delivery, certo? Porque o quê? A maioria dos restaurantes, pouco iam para o lado de delivery. Porque o forte do restaurante é o salão. Né? O delivery é o quê? 10, 20, no máximo 30% do lucro do restaurante. Então eles estão focando agora mais no delivery, nos apps, né? E ainda teve essa greve dos aplicativos, não foi? Mas não é, o delivery ele não vai suprir, né? Tem restaurantes, em São Paulo os restaurantes já abriram, mas tem limite de horário, tem dono de restaurante que não preferiu nem abrir, cara. Quem é que vai pra pizzaria meio-dia? O pessoal vai de noite. Não é isso? E com restrição de horário vai ficar difícil, né? Vai ficar um pouco complicado. Aí a gente não sabe na realidade. Também, sabe, Barros? Eu acho que depois de um tempo vai voltando ao normal, né? Depois que toda essa pandemia acabar, porque queira ou não queira é uma onda, né? Eu digo é uma onda passageira. Daqui a pouco, com certeza vai voltar ao normal, mas vai ser um novo normal. Como o Lulu Santos falava, né? Para todo mal a cura, né? E a expectativa é essa, a gente aguardar esse novo normal, né, meu irmão? Pois é. Para ver o que é que vai ser. E esse carnaval? Não sei, né, se vai ter. Eu já ouvi conversas que vai ser adiado, né? Com toda a razão. Carnaval. Com toda a razão. Esse que passou não era nem para ter na realidade, né? Às vezes, se a gente não tivesse tido o carnaval, talvez a gente não tivesse chegado aonde chegou, né? Com certeza deve ter sido uma porta de entrada absurda. Tava todo mundo sem saber, sem perceber o perigo, né? Pois é, a gente não levou, a maioria das pessoas não levaram muito a sério, né? E tava ali, batendo na nossa porta, né? Coronavírus, Com coronavírus certeza. na Europa. É engraçado porque todo carnaval ele vem um surto de uma gripe, né? O pessoal aqui na Bahia começa até a apelidar o nome das gripes pós-carnaval. Nome da dancinha, então é uma coisa óbvia. Né? Pois é. Já era uma coisa óbvia, né? Pois é. E o que você está achando do panorama político atual do país? Se é que você quer falar sobre isso. Rapaz, eu parei de acompanhar um pouco política porque tá uma coisa louca, cara. Tá uma coisa louca. O governo federal ele sente a falta da polarização e aí ele polariza com outros poderes, né? Não tem. Você vê que a esquerda tá na dela, tá quieta. Né? Só tá vendo a banda passar. Então ele não tem quem atacar, ele vai atacar outro poder.
né? Eu tô achando muito estranho. Eu tô aguardando que isso passe igual a essa pandemia, cara. É o que eu tô aguardando. Rapaz, é o cenário mais diferentaço que já aconteceu, tanto político quanto sanitário, né? Quanto profissional, economia, tudo tá diferente. Cultural, Cultural. educacional. Você Tá lembra diferente de demais. amanhã a gente vai entrevistar aqui Flávia Botelho, que é publicitária, Caramba. mas hoje ela é gestora de moda. E eu acho que Flávia Eu também vi, deve falar um pouco sobre isso, né? eu vi no Instagram da Voz. Sim, Amanhã, né? amanhã. E depois da manhã, quem? André Urso, né? André Urso, e falar de novo, né? Vamos falar agora sobre propaganda sem preconceito e provavelmente ele vai enfocar também aí o racismo estrutural, que é um tema forte e relevante, né, nesse momento. A gente está Uhum. acompanhando aí cenas horríveis, né? Que estão acontecendo no É, mundo e no, bizarras. né? Bizarras. Bizarras. Meu amigo, eu vou lhe agradecer pela sua presença. Vou só lhe ofereço um cafezinho por causa do isolamento social e me chamaria para uma segunda rodada, mas eu acho que a gente já meio que esgotou nossa pauta, não é verdade? Com certeza. Mas vamos alinhar depois alguma coisa. Ó Sidney Viu? aí, fica. Marcar uma violinha, marcar uma Bora, viola bora, com um sim, vinhozinho, sim, vamos. viu? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, com certeza. Pois é. Então, meu amigão, Mas boa valeu mesmo, noite, Yuri. tudo de bom, Valeu, meu velho. muita paz para você, Tamo junto. sucesso. Outra coisa, se Amém. precisar de comércio eletrônico, a gente está focado nisso, viu? Se precisar de Tamo parceria, juntos. tá certo? Tamo junto. Tô ligado, Valeu, eu tô acompanhando. tá Valeu, joia. Yuri. Boa noite. Boa noite, meu velho.